Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, gente? Oi, Silvinha. Marisabel, boa noite. Sejam bem-vindos. Cláudia, boa noite. Meire. Ai, que bom que vocês vieram, gente. Oi, Débora, boa noite. A palestra vai ser maravilhosa, vocês vão adorar. Vão se identificar, né? Porque quem nunca, né? Ficou muito ansioso. Lu, boa noite. Cláudia, Fabi. Ah, é a Cláudia Souza e Cláudia Cristine, boa noite. Andréia, boa noite. Seja bem-vinda. Fabiana. Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente já ir se preparando, fazer uma preparação, né? Para a gente poder passar para a nossa palestrante de hoje. Ayrton, que bom tê-lo conosco. Para quem ainda não conhece, toda semana a gente tem um palestrante novo aqui no Cascata, com um tema novo, algo que tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, para nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso, né? Então fiquem ligadinhos, eu sempre coloco na nossa página a data da palestra, pode ser que seja de terça, pode ser que seja de quinta, pode ser que seja de sexta, mas fica ligadinho, sempre tem. Paulo, José, legal. Clau, boa noite, Elaine, Paola, sejam bem-vindos. Cíntia, meu amor. Acho que eu já vou fazer uma preparação para a gente não se prolongar muito, para dar tempo de vocês fazerem perguntas, para vocês poderem participar da palestra e contar um pouquinho, porque às vezes tem aquela situação que vocês não sabem, mas ficam na dúvida: será que é uma depressão? Será que é ou só uma tristeza, uma angústia, alguma coisa assim? Então a gente pode tirar essas dúvidas depois, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos nesse momento e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos novamente para mais uma noite de aprendizado. Que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos da noite, que nós possamos nos libertar dos nossos medos, das nossas angústias, de tudo que nos prende. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Carmen, boa noite. Seja bem-vinda, Paulo. Todos que eu ainda não falei boa noite, boa noite. Gente, hoje a palestra vai ser sobre ansiedade e depressão. Espero que vocês aproveitem bem a palestra de hoje. E eu queria deixar um recadinho aqui com vocês. A partir do dia 14 de outubro, nós teremos atendimento presencial no Cascata de Luz. E aí os tratamentos, né, online serão feitos às terças-feiras. Então, a partir do dia 13, os nossos atendimentos online serão... Ai, perdão, 3 de outubro, serão online. E no dia 14 serão presenciais. Então, vai ser sempre assim: terça, online, quarta, presencial. Tá bom? Para quem ainda não conhece o Cascata de Luz e mora próximo
é a grande chance de vocês conhecerem o nosso grupo. É um grupo pequeno, é um grupo família, mas todos vão ser muito bem-vindos. E amanhã será o nosso último tratamento da noite, né, do mês, e vai ser um tratamento de cura especial, como toda última quarta-feira do mês. Então, a partir de amanhã, logo de manhãzinha, coloquem o nome na caixinha de vibração para os tratamentos da noite, para tratamentos de cura, a gente vai fazer tratamentos espirituais também. E eu sei que tem muitas pessoas que passam por problema de depressão, ansiedade. Então, essa quarta-feira a gente também vai fazer tratamento para vocês. E para todas as pessoas que também perderam entes queridos nesses últimos dias, também faremos os tratamentos para vocês. Então, aguardo vocês amanhã também com a gente, tá bom? Então, já vou chamar a nossa palestrante de hoje, a Elaine. Ela já está aqui me esperando. Vou passar ela aqui para cima. Vamos lá. Oi! Olá, Tudo bem? tudo Seja bem? bem-vinda. Eu já vou passar para você, Obrigada. Elaine. Sinta-se em casa. Um E super aí, prazer. conforme. Eu Pode saí um falar. pouco do ar para mudar de lugar para ver se melhorava. Não, tá perfeito. Ótimo, ótimo. Muito prazer, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa conversa, que a gente possa compartilhar um pouquinho de experiência. Sempre um prazer. Gente, vou deixar vocês com a tia Elaine agora. Ela vai cuidar bem de vocês. Logo, logo eu tô de volta. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários. Aí eu vou colocar aqui no display para Elaine. E aí ela, aos pouquinhos, ela vai respondendo. Ou senão a gente pode deixar para o final, como você achar melhor, Elaine. Se você quiser ir interrompendo, não tem problema. Se for no Tá, contexto, eu vou vai no colocar no contexto. displayzinho, aí você vai conseguir ler. Você tá com celular ou computador? Como que tá aí? Eu estou com o celular. Ah, então eu acho que eu vou ter que ler para você. Mas tudo bem, a gente vai indo, vamos ver. Tá bom, Seja tá bom. bem-vinda, eu vou sair. Beijo, boa palestra aí. Olá a todos, mais uma vez. Vamos lá, nós vamos bater um papinho sobre ansiedade e depressão e como que a gente pode, né, trabalhar essas na nossa vida, o contexto diário, para que a gente possa ter equilíbrio, de forma para deixar bem longe esses transtornos da gente, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, Elaine Salles, sou neuropsicóloga, sou docente, escritora, né? Fiz alguns cursos fora do Brasil, sou especialista em medicina comportamental, sou especialista, sou certificada em tratamento de ansiedade por Harvard e medicina mente-corpo também por lá, tá bom? Meu mestrado foi na Unifesp, aqui no Brasil, e nós vamos falar um pouquinho porque eu trabalhei com ansiedade e depressão, né? Então, vamos começar pelo contexto do nosso dia a dia, né? Nossas diversidades, as coisas que a gente faz. A gente está sempre... É interessante que, se a gente for pegar uma referência, nós temos uma rotina que nós cumprimos, desde higiene, compromissos profissionais, pessoais, e essa diversidade, somado a esse mundo virtual que nós estamos inseridos, e cada vez mais, né, com a pandemia, isso até aumentou esse contexto de como nós vamos nos adaptando a esse mundo não tão novo, mas um mundo que ficou maior, que é o mundo virtual. E não vou ficar apenas com essa questão da pandemia, né, que nos trouxe algumas adaptações aí, desde trabalho em home office com mais frequência, até algumas questões
econômicas, muitas pessoas, isso trouxe um prejuízo, não só de saúde, mas um prejuízo econômico, e isso vem trazendo um aumento de quadros de transtornos mentais devido a essa pandemia, né? Infelizmente, isso já são dados da Organização Mundial da Saúde, e eu não sei se vocês têm isso, mas existe já um aumento, né? Uma prevalência de um aumento de ansiedade e de depressão em profissionais da saúde, por exemplo, que segundo a Organização Mundial da Saúde, já teve um aumento de 3 vezes mais em alguns países, por exemplo, como a Etiópia, 50% de aumento de quadros de depressão, 45% de aumento de quadros de ansiedade na China, por exemplo, 34% aumento de insônia. No Canadá, esses profissionais que são linhas de frente, né, que são os profissionais da saúde, 47%, é muita coisa, 47% deles relataram precisar de ajuda emocional, psicológica, por conta do que estão tendo que trabalhar, né, durante essa pandemia, né? Mas muito bem, vamos nesse contexto, né, que nós temos aí dessa diversidade, né, do nosso dia a dia, limpeza, quem tem filhos também tem uma rotina toda intensa, né? Com escola, com vestibulandos, crianças se adaptando, muitas vezes quem tem bebezinhos, tendo que trabalhar, mesmo cansados, né? Por uma questão, muitas vezes, de noites mal dormidas, cuidar dos nossos idosos queridos, daqueles que cuidaram da gente, né? Por uma vida inteira, e faz parte de um contexto familiar, de amor, que nós também nos dediquemos a eles. Fora estudar. Então, às vezes, multitarefas faz com que a nossa cabecinha, às vezes, pede um help, né? Faz com que as nossas emoções se desestabilizam. É igual uma casa desarrumada, fica tudo meio desajeitado dentro de nós. Então, nesse contexto de adaptação, nesse contexto de vida diária, muitos caem, infelizmente, no desequilíbrio em transtornos mentais. Os transtornos mentais mais comuns são estresse, ansiedade e depressão, né? Então, começaremos falando o que é ansiedade. Primeira pergunta que eu faço a vocês: ansiedade é bom? Vamos refletir. Se ansiedade é bom. Ansiedade, todos nós precisamos da ansiedade. Tem o que se chama de ansiedade adaptativa. A ansiedade adaptativa, né? Então, a gente pode entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo, é o nosso sistema de alerta, presentes em qualquer pessoa. E as nossas reações fisiológicas que são desencadeadas, né? São desencadeadas no nosso organismo e são normais, né? São processos de alerta normal e deve ser passageiro. Elaine, mas eu não estou entendendo você falar de que a ansiedade é bom, que é o nosso sistema de alerta, e se isso traz tanto mal. Então, a ansiedade nos prepara para aquilo que é novo, para aquilo que a gente não domina. A ansiedade faz com que a gente se pergunte como nós vamos fazer para passar por aquilo. Levanta já ouviram falar aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né? Já ouviram essa expressão? Pulguinha atrás da orelha, né? Que fica aquela coceirinha, assim. Então, ansiedade adaptativa é isso, é quando nosso sistema de defesa entra em alerta, né? Então, isso chama ansiedade adaptativa, tá bom? E essa resposta do nosso organismo, né? Essa resposta
a perigo, a alarme, é quando a gente vê como ameaça ou diferente, né? As situações futuras, as situações que a gente não domina. Então, é a ansiedade. Mas, quando esse sistema de alerta ele passa de um limite e ele começa a limitar, aí virou patológico, né? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais delicada, a gente começa a levantar aquela questão, tá limitando, você está sentindo muito, as reações fisiológicas estão começando a levar ao sofrimento, elas não passam, então começa a levantar a hipótese de que está cruzando uma linha para a linha patológica e pode virar transtorno. Mas, Elaine, se a ansiedade é o nosso sistema de alerta, e o estresse também não é? Também a gente não fica nessa questão de estado de alerta, né? Sim. Eu não vou entrar em detalhes de neurotransmissores, né? Mas, assim, a gente vai entender que o sistema de alerta, né? O estresse é o nosso sistema também é o nosso sistema de defesa, né? Mas qual que é a diferença básica entre estresse e ansiedade? O estresse é uma reação que nós temos a eventos, de estar sob pressão. Por exemplo, falar numa reunião. Você está diante ali daquela reunião, você entrou em alerta, o seu organismo ele desencadeou um processo para que você se preparasse para um possível perigo, né? A ansiedade é a preocupação que antecede o momento da reunião. Ela que vai é a possibilidade de falar em uma reunião. É aquele momento que você vai se preparando para a reunião. Que aí levanta o alerta e você sente como ameaça também. Só que é a preparação. O estresse é aquele momento, né? Você vai passar, você entra no alerta para você entrar no ataque, naquele momento. E o nosso sistema, né? O nosso cérebro, ele é riquíssimo, e as conexões que tem, né? A parte do nosso sistema responsável, nosso cérebro emocional, que é o sistema límbico, eles fazem conexões e conforme nós vamos funcionando, essas conexões vai estimulando determinadas áreas dentro desse sistema, né? Que são relacionadas à área de alarme, por exemplo. E essas áreas também elas funcionam dessa forma porque elas recebem uma carga de substâncias químicas, né? Que fazem com que o nosso sistema funcione, né? E isso é sensacional falar sobre isso, porque o corpo, são reações fisiológicas para a nossa proteção. Olha que interessante, para a nossa proteção, né? Então, a gente vai chamar de reação de luta e fuga, que é esse sistema de alarme, né? E luta e fuga quer dizer assim, ó, tem perigo, corre ou ataca. E isso você entra, aumenta cortisol, que aumenta adrenalina, para que a gente possa se preparar para sair na briga, né? Então a gente perde o equilíbrio do organismo. A gente entra no desequilíbrio. E aí, quando se torna normal? Quando entra, depois que passa a situação de alerta, você entra em equilíbrio de novo.
Se não entrar no equilíbrio, o nosso organismo precisa de tempo para se recuperar, né? Quando nós não temos tempo para recuperação, começa então o prejuízo. Prejuízo físico, prejuízo emocional, prejuízo social, prejuízo cognitivo, né? Por quê? Porque você perdeu o equilíbrio, prejuízo em sistema imunológico, a gente está precisando dele agora, né? A gente precisa muito do sistema imunológico. Agora, então, né, com o Covid, a gente precisa bastante ficar forte. Então, equilíbrio emocional faz todo sentido. Quando a ansiedade, ela é considerada, né, nessa questão de reação, de equilíbrio, então, de defesa, ela é normal. Mas, lembra da história do cruzar a linha? Virou transtorno. Essas reações fisiológicas, né, como sudorese, taquicardia, vontade de ir no banheiro, sensação, às vezes, de desmaio, parece que você está se deslocando do corpo, assim, essas reações, se elas são persistentes, virou, então, transtorno de ansiedade, né? Porque ela passa a limitar, a pessoa passa a evitar determinadas situações para não ter esses sintomas. Ela passa a, então, ter um receio muito grande. E a economia, emprego, saúde leva a esses tipos de transtorno pelas preocupações, né? Segundo o DSM-4, né, que é o nosso Manual Internacional de Patologias, de Doenças, nós temos alguns transtornos de ansiedade. Agora, a fobia, né, que é medo de multidão, medo de você não ter saída de lugares. Síndrome do pânico, que é basicamente, de forma muito popular, chamado do medo de morrer. Então, precisa ter alguns sintomas para ser caracterizado como síndrome do pânico, e isso vai limitando, né, até que a pessoa tem dificuldade mesmo de sair sozinho. Por exemplo, de andar de ônibus, dirigir, porque foi começando a desencadear, porque a pessoa tem medo de que algo pode acontecer com ela e ela estar sozinha. Transtorno de ansiedade generalizada, que é a sensação generalizada da ansiedade, né, sem ter foco específico, existe uma continuidade nesses sintomas. Fobias específicas, como fobias de medo de aranha, medo de barata, né? São vários, nossa, tem vários medos, assim. Muitos têm medos sexuais, que têm nomes específicos, né? Eu não vou entrar muito na questão de nomes específicos de transtornos, né? Mas porque são muitas as fobias, né? Sociais, específicas. Nós temos a fobia específica, fobias sociais, que são os que têm medo de falar em público, comer em público, fazer provas quando a sala está cheia, assinar cheques, passar cartão, tudo isso pode ser caracterizado como ansiedade. Tem a ansiedade por separação, que é muito comum em criança, o medo de perder aquela presença de algum ente querido, de alguma situação específica, né? E as características básicas para isso, que são as nossas crenças limitantes, né, relacionadas à nossa realidade, que leva a esses transtornos ansiosos, faz com que a ansiedade saia da normalidade. Então, tem os catastróficos, né, coisa muito ruim irá acontecer, de avaliação, medo de ser observado, medo de ser julgado, de perder o controle. Então, isso são crenças limitantes que a pessoa acaba generalizando uma situação com uma situação mais ampla, né? Ou seja, vai acontecer aquilo sempre. E a mente faz isso. Não é que a pessoa está falando assim, eu fiz isso de propósito. Não, é um funcionamento, né? Precisa mudar esse funcionamento. Gente, um dado delicado. Quem fica nas redes sociais
entra várias vezes nas redes sociais de forma contínua, estão mais propensos a ter transtornos de ansiedade. Então, isso tem uma delicadeza aí, né? E é interessante porque a gente acaba fazendo isso automaticamente. Um exemplo, né? Voltando nessa questão ansiosa, o exemplo é o modelo cognitivo comportamental, né? Que é o sistema disfuncional da ansiedade. Então, a pessoa passa a ter medo, né? Medo das situações. Por exemplo, um exemplo. A pessoa tem um evento. Vou preparar para ir para uma festa. Aí, qual é a avaliação cognitiva? Não sei o que vou fazer lá, né? Não conheço muita gente, foi o dono da festa que me convidou, mas quem será que vai estar lá? Não sei, ele não falou. Aí, se eu ficar sozinho, nossa, e se não tiver ninguém conhecido, a pessoa vai aumentando. Não sei qual é o comportamento dela. A tendência é dar uma desculpa para não ir à festa, né? Qual é a emoção que é desencadeada? A ansiedade. Então, esse é o modelo disfuncional. Qual seria uma linha de raciocínio bacana para se ter? Você tem uma festa para ir. Qual que é a avaliação cognitiva? Puxa, que bacana, né? Eu fui convidado, fui uma pessoa querida para o dono da festa. Mas e se não, quem será que vai? E se eu não tiver gente conhecida? Não, mas eu fui convidada pelo dono, o dono da festa vai estar lá, é uma pessoa conhecida, né? Mas e se ele tiver um monte de gente lá e não puder ficar comigo? Não, se eu tiver alguma questão, eu perceber que eu estou um pouco deslocado, não consegui fazer muita amizade, ou não tem ninguém conhecido, eu fico um pouco, mas vou embora. Tudo bem. O importante é que eu fui convidado e eu vou prestigiar o dono da festa. Qual vai ser o comportamento? Se arrumar para ir para a festa, né? Qual é a emoção? Vai ter uma ansiedadezinha? Chegar lá vai ter um estressinho assim? Vai entrar no alerta, né? Mas não vai ser limitante. Quando virou limitante é porque teve ansiedade fora do normal, né? E isso é interessante porque muitas pessoas, né, ficam com comportamento negativista, pensamentos negativistas, e esses comportamentos, esse funcionamento também pode gerar ansiedade e a depressão também, que já vamos falar um pouquinho dela, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, sério, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês acreditam? O Brasil é o mais ansioso do mundo. Do mundo. 9,3% da população brasileira, mais ou menos, sofrem de transtorno de ansiedade. E 5,8% sofrem de depressão. Não, eu particularmente não gosto muito dessa estatística, não, né? E o que é mais triste, o que a gente tem percebido até no consultório, né? Nesses mais de 18 anos que eu tenho de consultório, então eu faço atendimento, né? Psicoterápico, presencial, online também, e eu percebo, né? Além das palestras que a gente dá e pessoas que nos procuram falando sobre as suas questões com relação a transtornos mentais, né? Mas, assim, trazendo a minha experiência de consultório, o que eu venho percebendo é que nos últimos anos o aumento de crianças e adolescentes com ansiedade é muito preocupante. Adultos com transtorno de ansiedade também têm aumentado. Mas nos últimos anos, o que me chama muita atenção, que junto com os adultos agora, que não era o que a gente observava em alguns anos atrás, que crianças e adolescentes têm apresentado transtornos mentais, como ansiedade, depressão, levando a outras questões muito preocupantes aí, né, de valorização da vida.
vocês terem uma ideia, a ansiedade na infância, isso está no meu livro de neuropsicoeducação, que em breve será lançado. A gente está fazendo uma nova revisão e nós vamos relançar em breve o livro em e-book e em livro de capa também, tá? Que de 10 a 20% houve um aumento de 10 a 20% de casos, né, de ansiedade na infância. E triste, desta população infantil, apenas 31% recebe tratamento. Ou seja, os outros. Triste, né? E isso vem preocupando muito. Esse aumento também tem sido percebido em adolescentes, pré-vestibulandos, adolescentes de ensino médio. A gente tem percebido um aumento de casos de ansiedade. Já recebi no consultório jovens que prestam vestibular, fazendo uso de medicações, de medicação para ansiedade, para depressão, porque a pressão do vestibular, da realização social, da escolha profissional, traz uma questão de desequilíbrio emocional grave. E aí afeta as funções cognitivas de atenção, memória, o raciocínio lógico. E aí, para o vestibular, isso vai prejudicando cada vez mais. Então, é grave, muito, muito preocupante, né? Muito preocupante. 3,6%, olha só que interessante, 3,6% da população do mundo sofre de ansiedade, né? Teve um aumento entre 2005 e 2017, e isso está em texto no meu blog também, elanesales.com.br, lá tem um blog e tem um texto sobre ansiedade. Teve um aumento de 15% entre 2005 e 2017. Vocês imaginam esse aumento contínuo, né? A cada 10 anos, a cada 12 anos, tendo esse aumento de 15%? Onde vamos chegar? Né? Triste. Outro dado triste. Muito triste. A previsão é de, com esta crescente, a cada 10 pessoas, pelo menos uma terá um transtorno mental. Uma terá problemas de saúde mental. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, a gente precisa tratar, nós precisamos cuidar, precisamos manter essa ansiedade adaptativa, esse estresse adaptativo e longe da depressão, né? Longe da depressão. E por falar nela, vamos falar um pouquinho de depressão, né? Depressão é um transtorno mental que traz prejuízos ao humor. A pessoa ficou com uma apatia, um cansaço intenso, uma dificuldade, também tem alterações cognitivas. Parece que as coisas não têm muita importância, você não consegue muito vibrar com as coisas, a queda de libido, né? A pessoa se sente mal consigo mesma, altera o apetite. E isso vai trazendo um distanciamento social. Você fala, Elaine, então, a pessoa depressiva está em casa, né? Trancada, não quer sair, não quer tomar banho. Não, aí que a gente se engana. Muita gente nos seus trabalhos, que está na sociedade, tem depressão. Muita gente. Tem depressão que precisa de um olhar, precisa de um cuidado, precisa de um oi, precisa que alguém valorize esse momento com ela. E essa pessoa com depressão precisa ser respeitada.
ela precisa ser, porque depressão é doença, é um transtorno mental que causa limitações. Pra vocês terem uma ideia, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. No mundo. A depressão já é uma das maiores causas de morte, incapacidades sociais no mundo. No mundo. E mulheres são mais afetadas que homens. Difícil, né? E a depressão, assim como alguns níveis de ansiedade, estresse também, mas a depressão ela tem um caminho, porque esses transtornos outros podem levar à depressão, e a depressão normalmente tem um caminho mais aberto para índices de suicídio, né? E o suicídio, gente, já é a segunda maior causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. Então, são dados alarmantes, né? E a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Então, existe um desequilíbrio também, né, neuroquímico, que precisa ser tratado. Não é simplesmente, a pessoa levanta desse sofá, vamos sair daí, vamos abrir essa janela, né? Vamos ser mais positivo na vida. Não é bem assim, tá bom? Essa pessoa precisa ser olhada com carinho. Sim, é desejável que ela levante da cama, é desejável que ela abra as janelas, é desejável que ela possa sentir mais as coisas que acontecem. Seria desejável que ela tivesse um desempenho profissional melhor, mas sendo tratada com respeito, tendo uma compreensão de que ela precisa de ajuda, né? Um dos mais importantes neurotransmissores relacionados à depressão é a serotonina, né? Precisa fazer com que ela entre no equilíbrio no organismo. E tem um número de pessoas menor, mas tem um número de pessoas que tem problemas reais quanto a esses níveis dessa substância no organismo. Essas pessoas precisam de cuidados maiores com medicação, né, por um período maior de tempo. Né? Isso vai, né? A orientação é muito assim, se tiver uma depressão leve, uma psicoterapia, uma estratégia de medicina, atividade física, pode ajudar bastante. E fazer com que a pessoa saia, né? Mude esse mindset naturalmente, mudando esse ânimo, né? Esse estado mais normal de humor. Agora, estados moderados e graves, aí precisa de um olhar diferenciado e precisa de um acompanhamento médico junto com o processo psicoterápico e muitas outras condutas que podem ser inseridas, como yoga, meditação, e outras estratégias também, né, que podem ser inseridas, a acupuntura, outras técnicas orientais que possam auxiliar. Reiki tem sido bastante usado também, né? E a pessoa com depressão, né, ela pode ter pode ser desencadeado um estado desse se ela passar por algumas situações na vida de muita decepção, por exemplo, desemprego, luto, traumas psicológicos são mais propensas a ter depressão, né?
ela pode levar a mais estresse, mais disfunções e piorar a situação de vida afetada da pessoa, né? Então, assim, depressão é coisa séria, gente. Precisa respeitar e cuidar, estar disposto a ajudar, né? Existem alguns tipos de depressão, assim como tem alguns transtornos de ansiedade, isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. Tem a depressão relacionada à atenção pré-menstrual, né? Não é todo mundo que tem TPM que tem depressão, mas tem um tipo de depressão que é a depressão disfórmica, né? Pré-menstrual, que é um quadro alarmante. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, né? Aliás, quem quiser acompanhar, nós temos no Instagram, Elaine Salles, psicóloga sem acento, e eu tenho um canal no YouTube que a gente posta várias lives, né? Que a gente faz também com colegas que a gente convida, que eu sou convidada, assim como essa. E eu tenho alguns vídeos também de orientação sobre ansiedade, depressão e algumas estratégias que estão lá em vídeo também, que pode auxiliar vocês a ter um pouco mais de qualidade, a conseguir um controle maior, tá bom? E trazer esse corpo em mais equilíbrio aí. Então, assim, o que a gente percebe, assim, entrou em contato comigo, dizendo que faz anos que busca tratamento e ela sente super desvalorizada quando ela fala que o período que ela fica muito ruim são os períodos que antecedem a menstruação. E ela se sente triste porque ela me ouviu falando, né, sobre essa questão e se sentiu acolhida porque ela disse que tinha sido a primeira vez que ela tinha ouvido alguém falando de uma valorização sobre isso, né? Então, sim, gente, vamos tomar alguns cuidados e nos observar aí as mulheres, né? Tem a distimia, que é uma depressão leve ao longo da vida, aquela sensação, a pessoa meio mal-humorada, meio desanimada, assim. Pode ter a depressão distímica, tá? Tem a depressão induzida por substâncias, né? Que aí precisa ser analisado melhor, aí, mas tem a depressão maior, que é essa depressão que tem uma característica contínua, né? Que tem crises e a pessoa se sente aí, tem níveis, né? Que leve, grave, moderado. Tem a depressão recorrente, quando esses episódios eles vão acontecendo mais vezes, como se fossem crises, né? Melhora e depois de uns anos cai, tem uma queda grande. E isso também é chamado de depressão. Tem um transtorno, falando em transtorno do humor, né? Que depressão é um transtorno do humor, tem o transtorno bipolar, quando existe uma oscilação, um estado depressivo com algumas outras características, né? Uma irritação maior e um estado de euforia, aí então passa a ter suspeita de transtorno bipolar. Espectro, pelo menos, que isso é variável, né? Então, isso é extremamente importante. Detalhe, gente, pais depressivos, criança tem 2,9 vezes mais chance de ter depressão também, né? E a depressão é um transtorno que preocupa o mundo inteiro, assim, né? Ela é chamada de mal do século, que é uma doença que vem crescendo aí na população geral e vem preocupando, porque isso tem muito a ver com a valorização da vida, tem muito a ver como que a pessoa está conseguindo lidar com as diversidades da vida, né? E essas disfunções que vão acontecendo também no organismo, que vão desestabilizando esses hormônios relacionados a essa manutenção do humor, né? Então, que a gente possa olhar com carinho aí para isso, para que a gente fique bem longe da depressão. Elaine, entendi. Mas e agora? Como que eu vou manter a minha vida
viver de forma a colocar a minha cabeça num estado para que eu tenha um equilíbrio entre a mente e o corpo e que eu não entre nesse tipo de transtorno, ansiedade e depressão, né? É interessante isso, né? Porque assim a gente vai vivendo, né? Aquilo que a gente falou lá no começo serve também para depressão. A gente vai vivendo, né? As coisas vão acontecendo e você vai resolvendo problemas e você vai se realizando e de repente, dependendo do ângulo que você olha, é igual a gente tem duas portas assim na vida. A porta, você abre uma porta, assim, aquela porta de vento, aquela ventania, você não passa, você tem que fazer uma força. E a outra porta tem uma brisa gostosa, um caminho florido legal, assim, você vai observando. Tem umas pedras também, uns morrinhos, mas você vai observando. E aí, de repente, a gente descobre, a gente olha assim, a gente descobre que, na verdade, são duas portas do mesmo caminho. Mas, Elaine, por que um tem uma ventania e o outro tem uma brisa? Né? Talvez o tamanho que a gente deixe isso tudo, né? Talvez a gente... Será que a gente não precisa mudar o foco? Como que a gente está valorizando os momentos que nós temos? O que a gente precisa para esse caminho da felicidade, né? Então, como ficar fora desses riscos, desses problemas? É interessante porque tem muita gente que pode estar falando assim, é fácil falar, quero ver fazer, né? Pessoas que têm dentro de casa, jovens que se trancam, ficam nas redes sociais. Aliás, nós temos um inimigo e um amigo, né? Que são que esse mundo que está aos nossos pés, são esse mundo que está diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos, né? Diante de uma tela que a gente pode acessar em segundos, tantas informações de todo lugar que a gente queira. É interessante isso. Informações boas, informações outras nem tanto, mas sim, a gente tem um acesso muito rápido. Mas em contrapartida, assim como tem coisas boas, tem coisas que não são muito boas, né? Não tem coisas também, dependendo para onde olha, tem coisas também que não são muito construtivas. Então, é difícil ver pais que veem seus jovens e suas crianças, né, não sabendo lidar com as frustrações, porque assim como nós temos acesso muito rápido a essas informações, a gente tem a tendência também de querer que os nossos desejos sejam sanados de forma muito rápida. Então a gente tem aí gerações que têm dificuldade para lidar com o não, com a frustração, né? Mas isso é tema para outra palestra. Só dando uma pincelada dessa questão do papel dos pais, qual o tempo que nós estamos dedicando aos filhos, que olhar nós estamos tendo para eles, que tipo de educação nós estamos propiciando, que qualidade desse tempo, né, que nós estamos cultivando dentro dos nossos lares, né? E então, assim, trazendo essa percepção e trazendo esse espaço, né, de como nós vamos lidar, né? Então, assim, você tem uma família, imagina agora, né? Você tem uma família e aí, de repente, você perdeu o seu emprego. Ou você tem uma empresa que você lutou a vida inteira e você perde essa empresa. O desespero, a mente, se a gente não tiver um cerne, se a gente não tiver uma linha de segurança, se a gente não tiver uma mente compreendendo as escolhas desses caminhos que a gente vai tomando na vida, faz coisa que não deve, né? Vai entender que acabou, que é uma vergonha, que é uma decepção,
que não tem mais possibilidades e acaba, muitas vezes, tomando atitudes precipitadas, atitudes errôneas e, às vezes, até atitudes mais graves, né? E, sim, gente, sempre solução. É sério isso. Sempre tem. Por mais difícil que pareça, um passinho de cada vez a gente vai se recuperando. E quando a gente olha para trás, a gente fala assim, nossa, ficou. Foi só uma lembrança, né? Então, a mudança do mindset, de como a gente pensa e se relaciona com o mundo, isso é extremamente importante. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, eu sempre cito nas minhas palestras, chama Epítetos, né? E ele falava assim, não são as coisas nem as pessoas que nos trazem sofrimento ou angústia, mas sim a forma como as vemos e lidamos com elas. Olha que interessante. A gente tem uma tendência de falar assim, eu sou assim porque eu vou quando eu tiver ganhando X valor, eu vou fazer tal coisa. Eu só tô assim porque aconteceu aquele outro, né? É por causa de fulano que eu tô com raiva assim. Olha lá o que fizeram comigo. Será que isso é saudável? Será que a gente precisa disso? Será que a gente precisa focar no problema ou na solução? A gente pode encarar os problemas como desafios. Desafios nos quais a gente pode buscar estratégias que podem nos motivar à solução. É difícil. Peça ajuda. Você não está sozinho, sempre tem alguém para olhar por você. Por mais que a gente entenda que pode estar sozinho em determinado momento, acredite, sempre tem alguém olhando. Busque ajuda, peça ajuda, né? Isso é extremamente importante. Tem gente muito boa nesse mundo. Aliás, tem mais gente boa do que gente não muito boa, sabia? Tem gente que acredita que não. Mas sim, as pessoas têm uma tendência a ter uma gratidão enorme, né? E as pessoas que são gratas, elas têm uma tendência a retribuir, né? Elogios são bacanas, sorriso é muito bom, ter uma leveza, flexibilidade, a gente ter resiliência, tudo isso ajuda a gente olhar para essa vida de forma mais leve, né? Eu recebi uma mensagenzinha, né? Um videozinho essa semana, hoje, e eu achei super interessante. Um senhor, né, que estava dormindo num hostel, num país X, que eu não me recordo qual é, e ele estava mexendo na mochila, assim, na verdade, uma malinha dele, eu não sei se vocês receberam nas redes sociais, mexendo na malinha dele, e aí aparece assim, olha, tinha um som lá fora, gente fazendo barulho no quarto, luz que acendia, né? E ele continuou dormindo, acordou sorrindo e foi lá tomar o seu café da manhã, sorrindo. Né? A pessoa pediu desculpas, falou para ele, né? Só um minutinho, amorzinho, a mamãe tá fazendo. A mamãe tá fazendo a palestra, amor. Então pega. Tudo bem. Então pega e fecha a porta, tá bom? Tá bom, já volto. Tá, fecha. Desculpa, gente. Tá bom, coloca seu lindo. Pode ir lá. Tá bom? Você encosta aí, amor? Tá bom. Tá bom. Desculpem. Foi minha filhinha, né? Ter carinho pelos familiares, né? Eu poderia brigar com ela. Agora eu tô pensando aqui, falar para ela, olha só, não abre, você tá me atrapalhando, né? Mas é uma criança. E ela sabe que não deveria entrar, mas eu deixei o cobertor dela aqui dentro, ela precisava pegar o cobertorzinho dela. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. E o senhorzinho, voltando à história do senhorzinho, aí a pessoa se retratou com ele no quarto, né? E ele falou assim, não, tudo bem,
Só toma cuidado, né? Quando você levantar, acende a luz, mas faz um pouquinho barulhinho, só para eu conseguir dormir mais um pouquinho, né? Mas porque eu preciso de uma forcinha maior nas pernas e descansar um pouquinho mais para eu poder conhecer essa cidade tão linda. E aí chamou a atenção das pessoas que estavam ali em volta, questionaram, que coisa legal, que bacana seu jeito de pensar, né? E a história dele foi que ele já tinha passado por 3 câncer e por uma depressão, né? Ele entrou numa depressão grave. E aí ele falou assim, olha, eu tinha 2 opções na minha vida. Ou eu ficava me perguntando por que comigo? 3. Não basta 1, 3. E ficaria na minha cama lá com as portas fechadas e dormindo, deixando o tempo passar, porque essas coisas ruins só acontecem comigo. Mas eu decidi diferente. Eu decidi que eu não queria aquilo para mim, que eu tinha um mundo para conhecer e que não precisava ser um mundo distante, era um mundo que eu poderia. E eu estou viajando. De tempos em tempos eu viajo, vou conhecer um lugar. Quando eu tenho um pouco mais de dinheiro, vou um pouquinho mais para longe. Quando eu tenho menos dinheiro, eu vou mais para perto. Mas eu tento buscar na natureza, na observação das coisas, no olhar das pessoas, no meu coração, as escolhas que eu quero fazer para minha vida. E eu decidi que eu não quero brigar, eu decidi que tudo bem. Então eu prefiro ser mais tudo bem, né? Então fica a reflexão, não são as coisas nem as pessoas que nos trazem sofrimento ou angústia, mas sim a forma como as vemos e lidamos com elas. Outra questão importante, aqueles itenzinhos, né? Dicas para ter saúde, né? Primeiro, essa questão, mudar o nosso mindset de como a gente se relaciona com esse mundo, o que a gente pode relevar, deixa para lá, o que a gente precisa efetivamente falar. Então, sejamos assertivos, respeitosos, carinhosos no jeito que se fala, né? Que possamos entender que nós temos emoções positivas e emoções negativas, né? Felicidade não é só ter emoção positiva. Amor, paz, fraternidade. Felicidade é a gente saber lidar com a raiva, com a inveja, com o desespero. Também é felicidade. A gente também tem que saber reconhecer e saber como expressar isso, né? Então, que possamos fazer escolhas diferentes nessa questão do mindset, de como a gente se relaciona, como a gente pensa sobre o mundo, né? E as pessoas. Então, tire férias, descanse. Tem um momento do seu dia que você fala assim, nossa, que delícia. Em vez de chegar no domingo e falar assim, nossa, gente, sério, acabou o final de semana. Olhe para você e fala assim, nossa, que delícia, ainda é domingo. 10 horas da noite você está acordado, vou dormir, acordar na segunda. Eu falo assim, nossa, eu ainda tenho o domingo, que delícia. O que eu vou fazer? Que eu tenho um sono delicioso. Tudo depende do jeito que a gente se relaciona com o mundo. É literalmente isso. Tenha hobbies, faça aquilo fora da sua rotina, sinta prazer em fazer alguma coisa, né? Tem gente que pinta pano de prato, faz crochê, outros tocam música, cantam, dançam, andam de bicicleta. Enfim, precisamos ter um momento que a gente fala assim, gente, para que isso? É uma delícia, porque é o que eu quis fazer. Crie hobbies, né? Cuide-se. Olhe para si no espelho e goste do que você está vendo, né? Não é assim, eu tenho um nariz X. Olha só, eu queria ter um nariz Y. Ou aquilo que a gente consegue mudar, que a gente possa correr atrás. Mas aquilo que não
conseguimos mudar, que a gente possa ter a leveza de saber também aceitar e saber deixar aquilo mais tranquilo e mais leve, né? Pratique atividade física, gente. Atividade física é extremamente importante. Ansiedade e depressão não são amigas da atividade física. Atividade física é sensacional para manter a nossa mente e o nosso corpo equilibrado. Então, atividade física 3 vezes na semana. Tem amigos, família, valorize quem está à sua volta, né? Cultive. Não espere que o outro faça aquilo que você pode fazer. Ah, mas só eu ligo para os meus amigos. Você se sente bem ligando? Você está satisfeito em falar com ele? Então fale, né? Uma vez, eu tenho uma prima e eu me lembro até hoje que ela, no dia do aniversário dela, a gente sempre ligava, né? Fazia festa e tal. E ela sempre convidava. Aí um belo ano ela não convidou. Eu liguei e falei assim: oi, prima, feliz aniversário e tal. E eu falei assim: você não vai fazer nada? Ela falou assim: não, vou, pode vir. Tem um bolo aqui. Eu falei: como assim, né? Eu falei: como assim? Eu até me senti meio. Na hora eu me senti até meio ofendida, assim, fiquei meio armada. Ela falou assim: não, venha. Eu falei assim: mas você está me convidando agora? Ela falou assim: porque este ano eu queria ver quem realmente lembrava de mim. Eu comprei o bolo e só estou convidando quem está me ligando. Aí eu desliguei o telefone, eu fui, cantei parabéns com ela, né? E eu fiquei imaginando que nível de angústia ela passou, né? Que tristeza ela ficar esperando cada telefonema. Que triste ela comprar um bolo lindo, era um bolo lindo, delicioso, salgadinho, tinha salgadinho, e ela ficar com aquilo tudo esperando para ela ver se iam ligar para ela. Ela recebeu os telefonemas, né, de algumas pessoas, e outras, gente, é sério, tem gente, eu já esqueci aniversário de pessoas amadas, de pessoas que eu adoro, mas no dia a dia, a gente vai correndo, vai uma coisa em cima da outra, se acontece ainda um imprevisto com um filho, né, ou no trabalho, certamente a gente vai se arrepender por não ter ligado para aquele amigo, né? Mas não porque eu não gostasse dele, mas porque efetivamente eu esqueci. É difícil falar isso, mas sim, eu esqueci. Depois eu liguei, ai, desculpa, tá, olha, parabéns. Claro, a gente tem que valorizar as pessoas. Se a gente quer ser valorizado, a gente precisa valorizar, né? Então, falar que o outro é importante pra gente, né? Mas faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Não espere. Curta. Se você gosta de um sorriso, dê o sorriso. Se você gosta de um carinho, não espere que façam. Faça você, né? Se você espera um perdão, dê o perdão você. Deixa tudo bem. A vida vai ficar mais leve. Alimente-se bem, né? Comendo os nutrientes necessários para o nosso corpo. Isso é imprescindível. Tem alguns quadros de depressão e ansiedade. Gente, é sério. Eu não falei, mas eu vou falar agora. Já estava me esquecendo, tá vendo? Tem alguns, por exemplo, quadros de epilepsia que podem dar sintomas de ansiedade. E são alguns focos cerebrais. Então, precisa ter um olhar multidisciplinar, né? Em alguns quadros, problemas de tireoide pode causar alterações de humor, né? Dependendo da alteração para mais ou para menos, pode causar sintomas ansiosos e sintomas depressivos, né? Alguns alimentos podem facilitar essa questão do humor, né? Então, que a gente possa alimentar, dar para o nosso corpo aquilo que é necessário. Então, verduras, legumes, né? Carboidratos moderadamente. Os nutricionistas podem dizer, os nutrólogos e podem nos orientar mais sobre isso, né? Mas alimente-se bem. Isso dá energia, né?
No trabalho, enxergue problemas como desafios, né? Desenvolva autoconfiança, respeite o outro, sorria. Isso é tão importante. Medite, relaxe, respire. Gente, meditação é sensacional. Meu trabalho de mestrado foi com meditação, ansiedade e depressão, né? E meditação, ó, diminui quadros de ansiedade, diminui sintomas depressivos, diminui estresse, aumenta a endorfina, aumenta a serotonina. Nossa, depressão é sensacional. Tem estudos com crianças e adolescentes, adultos, né? Eu fiz um trabalho, eu tenho um trabalho piloto com meditação em sala de aula, sensacional os resultados, crianças mais assertivas, mais equilibradas, mais concentradas. Então, assim, meditação mexe com atenção, memória, melhora, né, esses sintomas, hipertensão, cardiopatas. É sensacional. Quem tiver vontade, eu fiz um livro para criança, né, uma forma didática de ensinar meditação para criança, que chama o Balão, ele tem disponível em e-book pela Amazon, e foi um jeito de ensinar a criança a respiração diafragmática. No YouTube tem essa respiração, né? Que tem o jeito de fazer, quem quiser, mas basicamente a gente inspira e expira e incha a barriga. Então, como se fosse um balãozinho. Então, quando o ar entra, a barriga incha. Quando o ar sai, a barriga murcha. Essa respiração diafragmática é sensacional para controle de quadro de ansiedade. Eu já fiz intervenção por telefone usando essa respiração, né? Eu tenho pacientes presenciais e online. Eu tenho paciente na Alemanha, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, em Dubai, na China, e aqui no Brasil, em várias regiões, né? Em vários estados e cidades como Fortaleza, né? Interior de São Paulo, Assis, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. A psicologia agora tem recursos que é super bacana, né? Deixa as pessoas mais próximas. E essas intervenções, elas são sensacionais. Quem tem medo de falar em público, a respiração diafragmática, eu diria que, assim, é básico, a gente precisa saber. Porque, assim, a gente vai ter um encontro, tá? Ficou aquele nervosinho, usa. Vai fazer uma prova, nossa, dá aquele nervosinho inicial, usa. Vai fazer uma reunião, usa. Ela ajuda muito, ela ajuda a equilibrar o nosso sistema autônomo, né? Tem um sistema de que põe a gente em alarme, que é o parasimpático, ela vem para acionar o simpático, e aí vem para acionar o parasimpático, que é para trazer esse relaxamento, né? Então é sensacional. Então, busquem técnicas como essa de respiração para relaxar. E a meditação, existem várias delas, várias, né? Quem quiser aprender sobre meditação, tem um livro que eu gosto muito, que é Meditação Medicina e Meditação, que é do Roberto Cardoso, eu faço parte da equipe dele na Unifesp, que é sensacional, né? Então, eu sugiro que use. Quem quiser pode ter acesso a esses recursos, tá bom? Basicamente é isso, né? Tem Eu uma tenho umas frase que eu gosto muito perguntinhas aqui. para falar um pouquinho da questão do mindset. Uma das formas de fazer fluir, né, a nossa mente é mudando o nosso mindset. Nosso... Sim? Aqui, Elaine. Tá me Oi. ouvindo? Tem uma perguntinha. Sim. Tem uma perguntinha aqui da Fabiana. Doutora, minha filha está com um diagnóstico de TDO. Ela queria saber se tem alguma coisa a ver com ansiedade.
ela pode vir com ansiedade ou não, tá bom? Está ouvindo? Sim. Vocês estão ouvindo? Sim. E ficou meio atrasado a imagem. Tá travando um pouquinho. Mas Mas pode falar que a gente está ouvindo. Né, o transtorno desafiador opositor. Tá bom. O TDO, que é o transtorno desafiador opositor, né? Ele muitas vezes vem junto com transtorno o TDAH, né? Transtorno de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas pode ter também um quadro misto com ansiedade. Precisa entender melhor, né? Mas sim, pode vir com ansiedade. Ouviu? A Cleo, sim. A Cleo tá falando aqui que hoje ela acordou deprimida, se sentindo fracassada, disse que está há 7 meses sem trabalhar, que mudou para outra cidade, e isso deixou ela ainda mais ansiosa. Assim, uma questão uma questão importante, assim, os sintomas depressivos, né? Esse humor depressivo, ele persistir pelo menos 2 semanas, quanto à hipótese de ter alguma questão de depressão, tá bom? Que pode se confundir com tristeza, situações de vida que a gente entra às vezes, desânimo, baixa autoestima, essas situações difíceis que vão se passando. Então, a gente precisa entender um pouquinho esse contexto e lembrando sempre que há saída. Né? Por mais difícil que pareça, o aumento da ansiedade vem porque existe um desconforto de não saber o futuro, né? A gente não controla o futuro e a gente não controla essas situações. O que a gente precisa é buscar. Eu sempre oriento assim, o que eu gostaria de dizer para ela é que acredite, buscando estratégias para sair desse lugar que ela se encontre, né? Mas às vezes a vontade, o ímpeto de que isso mude, a vontade de que isso passe, faz com que a ansiedade atrapalhe. Então, buscar Tem um outro qualidade, caso aqui. fazer atividade física, buscar meditação, conversar com pessoas que a gente se sinta confortável, familiares, amigos, também ajuda bastante. A Silvia está perguntando aqui se é comum não perceber quando uma pessoa está com depressão. E, infelizmente, não é todo mundo que demonstra sintomas maiores de depressão. Por isso que é importante que a gente possa olhar para as pessoas. Ela vai demonstrar o entristecimento, ela vai dar sinais dessa depressão, né? E esses sinais, eles nem sempre são sinais tão grosseiros, eles podem ser sinais mais sutis.
mas os sintomas de depressão são observados. Por isso que o conhecer, isso que a gente está fazendo, a psicoeducação, conhecer os sintomas de depressão é extremamente importante. Eu oriento que conheça efetivamente esses sintomas, possa identificar isso. Às vezes um olhar mais triste, às vezes uma apatia maior. Você percebe que a pessoa às vezes vai se cuidando menos, né? Tem menos ânimo para fazer as coisas. São sinais que podem ser comum da depressão. A Renata, ela está querendo saber se a depressão está relacionada com a genética ou pela criança ser criada observando os pais depressivos. Isso no caso de criança, se pode ser genético ou se é apenas convivendo com os pais depressivos, ela pode ficar com depressão. Ah, caiu a internet dela aqui, vamos aguardar ela voltar. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode colocar. Assim que ela voltar aqui, a gente vai voltar para as perguntas. Porque hoje eu não sei vocês, mas a internet aqui no bairro, pelo menos aqui, caiu várias vezes. A internet está muito lenta hoje. Isso quando não cai, né? Hoje, por exemplo, caiu acho que umas 5 vezes aqui no bairro. Aí eu fiquei até com medo. Eu pensei, nossa, vai chegar na hora da live e a internet vai cair de novo. Mas até agora a gente está conseguindo segurar, vamos ver, né? A gente está percebendo ela muito lenta. E não sei se é algum problema só no bairro, alguma coisa assim, mas tá bem lenta mesmo. Vamos ver se a nossa amiga consegue vir. Ela não tá no mesmo bairro que eu, mas eu acho que tá, se não me engano, ela é de São José dos Campos. Então, é São Paulo também, mas não é na mesma cidade, então até agora nada. Vamos aguardar mais um pouquinho. Desculpe aí, gente, tenham paciência com a gente, não fiquem ansiosos, né? Ah, um comentário bom aí que o Sidney fez nos comentários foi sobre a suplementação, porque às vezes a depressão ela tem muito a ver com a falta de algumas substâncias químicas no corpo, né? E aí a gente consegue suplementando. Olha lá, voltou. E aí, Elaine? É Foi? difícil. Tá difícil, mas a gente vai. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Então tá bom. Então Hoje vamos tá lá. lenta a internet, tá travando, tá complicado. Então, a Renata tinha perguntado se depressão em criança, ela tem um fator genético ou se pode ser desencadeada com observando os pais, por exemplo, se os pais estão com depressão, a criança observa os pais com depressão e acaba ficando com depressão, ou pode ser genético. Tem um fator genético envolvido, que pode ter, né? Transtornos mentais, é o que eu estava dizendo, transtornos mentais tem sim pode haver um fator genético, tanto ansiedade quanto depressão, mas a criança também tem um fator social, tá bom? De que pessoas depressivas também são exemplos para essas crianças. O Antônio colocou que ele tem uma amiga depressiva que fala muito em suicídio e que eles conversam quase que diariamente, tem acompanhamento psicológico,
mas está sempre pedindo ajuda. E eles estão sempre à disposição. Uhum. Eles estão falando que estão amando a live e falou parabéns para você e pelo trabalho. Cíntia, eu não estou ouvindo direito de novo. Você está conseguindo me ouvir? Quer que eu leia de novo para você? Travou de novo a internet. Oi, agora tá conseguindo? Oi, tá conseguindo agora? Tá vendo, gente, que para fazer live a gente não pode ser ansiosa, porque senão a gente quebra a máquina, a gente quebra o celular, a gente estoura todo mundo, né? De nervoso, né? A gente tem que treinar a nossa leveza. Tá conseguindo me ouvir, Elaine? Tá conseguindo? Seu microfone tá no mudo. Acho que ele bloqueou. Tá conseguindo ouvir? Ah, que pena. Então, eu vou responder pela Elaine aqui algumas perguntas. Religião e religiosidade ajudam muito. Meditação, são tratamentos paralelos, né? Dependendo do grau de depressão ou de ansiedade, vai ajudar muito, não vai fazer com que piore, né? Com relação ao Toninho e a Lourdes, nós temos aqui um pronto atendimento no Grupo Cascata de Luz. Nós atendemos pessoas com depressão, angústia, ansiedade, né? Pessoas que estão quase já beirando o suicídio, assim, sabe? Então, é um trabalho bem gratificante, porque nós já conseguimos ajudar bastante pessoas, né? Eu acredito que até tem pessoas que foram ajudadas por nós aqui no nosso grupo. E sim, o tratamento espiritual, o tratamento alternativo, qualquer terapia alternativa que você fizer vai ajudar no tratamento para depressão e ansiedade, tá bom? Também porque quando a gente se liga em nós mesmos e em algo maior, né, na nossa fé, a gente tira de perto de nós aqueles pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos negativos, que aí sim acabam nos prejudicando e nos afundando cada vez mais, né? Esse com relação à depressão em criança, Clau,
Eu vou ver se a Elaine consegue já te responder. Peraí. Olá, voltou. Vamos tentar de novo, né? Vamos que vamos. A gente tropeça, mas não breca, né? Isso. A gente capota, mas não breca. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui, é da Clau. Ela está falando o seguinte: a depressão em criança, se não é tratada adequadamente, pode ficar crônica? Elaine, não está aparecendo, não está saindo o seu áudio. Será que sua internet está que nem a minha aqui também? A minha também está meio lenta. Mas não está aparecendo o seu áudio agora e travou sua tela de novo. Hoje é dia, hein? Vê aí se você consegue. Então, que ela tá usando o celular dela, né? E às vezes o celular, ele realmente dá essas patinadas. Tá sem áudio, Elaine. Que pena. Ainda bem que a Elaine é calma, hein? Porque senão, né, gente? Que pena. Vamos tentar, vamos tentar. Deixa eu ver se eu colocando ela de volta ela dá certo. Vamos ver. Olá, vê aí se dá. Testa o áudio aí, Elaine. Pois é, né, Paola? Não é, gente? A gente pôr em prática os ensinamentos de se manter sereno mesmo nas dificuldades, de respirar fundo para não pirar, né, Elaine? Ela tá escutando a gente, com certeza, é a gente que não tá escutando ela. Mas no dia a dia, para vocês verem como que é difícil. Hoje, justo na palestra sobre esse tema, a gente já é testado. Ah, mas comigo não vai funcionar. Eu não vou ficar nervosa, não vou ficar ansiosa, eu vou ficar serena e tranquila, né? Mas eu já posso adiantar, ó, vamos ver se ela consegue resolver aqui. É, Eu vou responder da Clau, tá, Clau? É, Sim, eu acho que assim como o adulto, criança também pode virar algo crônico e, no entanto, que a gente está vendo bastante situação de suicídio em crianças, né? Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer o tratamento adequado, não identificar a tempo, né, pode virar algo crônico e, como toda coisa crônica, no caso de depressão, pode causar um problema maior, né? Gente, pelo que eu tô vendo aqui, ela ainda tá travada. Eu vou fazer o seguinte. Ai, ai, ai. A minha também tá congelando, gente? A minha tela tá congelando? Acho que não, hein? Não vem com essa, não, que a minha não tá congelando. Agora tá tudo certo. Acho que é só dela mesmo que tá com problema. Gente, eu vou, acho que encerrar a palestra aqui, tadinha. Acho que ela não vai ter oportunidade nem de se despedir de vocês.
porque já passou do horário. É, então, a minha não, né? Então, para mim não. Então, a minha tá funcionando direitinho. É porque ela tá fazendo pelo celular. E celular é uma coisa que eu já tentei. De quarta-feira eu faço pelo celular, dá certinho. Mas às vezes não dá. E no começo, eu passei por cada apuro com internet e tudo. Agora eu já tô mais tranquila. Se cair, a gente levanta e continua. Não tem mais problema com isso. Mas no começo, pelo compromisso que eu tenho com vocês, eu ficava super preocupada. Falei, ai meu Deus do céu, não vai aparecer, vai travar, né? É, então, se vocês pegarem minhas primeiras lives, vocês vão ver. Caía toda hora, travava, aparecia barulho disso, daquilo. Aquilo foi um teste para mim, inclusive, né? Um teste para eu testar todas as tecnologias que eu posso usar aqui e as que eu não posso. E um teste de paciência, de ansiedade. Ah, ela voltou, hein? Aê! Vamos que vamos! Agora eu mudei para o computador. Ê! É que Ah, eu vou viu explicar para só? vocês o que foi que aconteceu. Amor, fecha aqui, por favor. É, Não tem problema, você está em casa, amiga. Todo mundo já entendeu, porque todo mundo passa por isso. não, é que assim, eu sou uma pessoa que eu só falo a parte eletrônica, eu estou treinando ainda. E aí, o meu marido estava dando aula, a filha tendo aula, e aí eu fui com o recurso que eu dominava, entendeu? Agora termino a aula dele, e aí ele pode me dar um help. É isso aí. A palestra Então você vamos não lá. Eu ouviu tinha. bem. A palestra ouviu Uau, agora bem. tá perfeito, Elaine. Nossa, né, Mas a gente? Quem foi palestra ouviu embora, bem. volta aí, porque ainda. Agora que ficou melhor. Mas a palestra vocês ouviram bem? Sim, deu uma travada, dava toda hora uma travada, assim, mas dava para ouvir. Ouvir dava para ouvir bem. É só a imagem que travava. Não sei para Bom, vocês, então eu fiquei mas mais para mim era tranquila assim. agora. Vamos lá. Então vamos lá. A depressão em criança, se não tratada adequadamente, pode ficar crônica? Pode, pode. E a criança, ela expressa, ela tem dificuldade para expressar essa questão emocional, dependendo da idade da criança. E, e ela pode reagir com uma agressividade maior, um choro maior, deixa de brincar, né? Hoje, antes da live, eu estava no consultório e eu atendi uma criança de 7 anos, né, que é meu pacientezinho, e a mãe falou, nossa, não aguento, essa semana foi muito difícil, ele me xingou, ele me bateu, né, e ele chegou assim com o olhinho lá no consultório, e assim, bravo, falando que eu era chata, você é chata, nossa, não fala comigo, cala a boca, né. Eu olhei para ele e falei assim, você está com raiva, né, ele falou, ele mexeu a cabeça que sim, né. E aí eu falei para ele, eu estou tentando te entender, né? Você está com raiva ou você está triste, né? E o resumo foi que ele estava triste. Ele não sabia identificar que era tristeza. E ele também não estava conseguindo expressar essa tristeza. Então ele brigou com todo mundo essa semana, né? Então a gente tem que tomar cuidado, ter olhos para enxergar nossas crianças. E às vezes o pai e a mãe vê isso e fala assim: me respeite, tá de castigo, né? Talvez seja a hora da gente olhar e falar assim: por que será que ele está reagindo desta forma? Tentar olhar além disso, tentar olhar não como uma autoridade, mas um pai e uma mãe que tenta identificar essa emoção e os motivos, tá bom? Principalmente agora, nessa época de pandemia, que a criançada não tem onde expressar, não tem onde gastar, e acaba ficando retraída, acaba ficando triste mesmo, né? Só Muito. que nem você falou, elas não sabem expressar isso ainda, né? É importante, às vezes, até conversar com a criança, falar assim, você tá triste? Os pais mesmo, né? Para não chegar a ponto
de repente precisar de um tratamento maior, né? Eu perguntei para ele, você sente aperto no seu coração, né? Aperto assim no peito, né? E ele chacoalhou a cabecinha que sim. Porque eles não sabem dizer que é angústia, né? Você precisa ensinar para ele a entender essas emoções. Mas uma criança de 7 anos com tristeza e muita raiva e aperto no coração, né? A gente vai entender que precisa olhar e que pode estar fazendo uma depressão. Com relação à depressão por perda de entes queridos, você quer falar alguma coisa? Isso é bem delicado porque eu sempre falo para todos os meus pacientes, adultos, né? Para crianças é mais difícil, mas adolescente já entende mais. Mas o adulto certamente vai entender o que eu vou falar. Existe uma coisa que chama remorso. Remorso é uma dor que é difícil sair do coração. Então, o que a gente possa fazer por aqueles que a gente ama é o máximo que a gente conseguir. Aquilo que nos traz conforto, né? Então, que seja ligar e falar eu te amo, mande uma mensagem, esteja presente, faça aquilo que você entende que é confortável. Porque a perda já é difícil, né? E se você tem essa perda e fica, sempre vai ficar um pesar, será que eu não devia ter feito mais? Então sempre fica uma sensaçãozinha, né? E então, para a gente reduzir essa sensação, a gente precisa ter duas condutas. Uma é essa, que façamos o nosso melhor. E a segunda, que na perda que a gente possa entender que a vida ela é um ciclo, né? E que a gente precisa respeitar aqueles que se vão também. Mas que a gente também pode ficar condoído e triste, porque chorar faz parte, sentir saudade faz parte, mas deixar que venha igual um vento, vem e vai embora, né? E de vez em quando, sim, se deixar chorar, se deixar abraçar, dizer que tem saudade, mas no minuto seguinte levante a cabeça e siga adiante para viver. Porque se a gente ficar só nessas emoções, certamente nossa mente não aguenta muito isso, não sustenta. Elaine, quero agradecer a você, sua paciência, resignação, resiliência. Quais os outros atributos, gente? Não é? Porque, que nem a Paula disse aqui, a gente colocou em prática o assunto, o tema de hoje, né? Tem muita coisa, né? Na Tá na verdade, hora. eu coloquei 2 temas em um. Eu espero ter passado o recado, eu espero efetivamente ter deixado essa ideia de que nós possamos lidar melhor com as circunstâncias da vida, né? E que a gente possa estender a mão para o outro, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente, né? Ah, eu tenho uma outra Muito coisa. importante. Oi. Eu tenho uma outra coisa para falar. É, é verdade que quando a gente, que nem você falou, estender a mão, verdade que isso daí acaba ajudando a gente a sair de uma depressão, alguma coisa, quando a gente faz algum trabalho voluntário ou alguma coisa assim, ou é balela? Certamente, é a história da gratidão, né? A gente sempre tem, quando a gente ajuda o outro, certamente quem se beneficia mais somos nós mesmos. Porque a satisfação de você participar do bem-estar do outro, de você poder ter ajudado de alguma forma, é sensacional. Isso alimenta essa mente saudável, essas emoções melhores, essas emoções mais sublimes. Porque, né, tem aquele dilema assim, ah, eu vou melhorar primeiro para depois poder ajudar alguém. Não, né? Não, Precisa. não, tem que ir para a vida, né? E quando a gente ajuda até com um depoimento, um abraço, fala, eu entendo o que você está sentindo, né? Eu também sinto. Nossa, você vai ter um benefício enorme, porque os dois estarão sendo ajudados. Gente, quero agradecer você, Elaine, por tudo, por essa palestra esclarecedora.
E eu acho que cada vez que a gente tem uma palestra falando sobre esse tipo de assunto, é como se a gente tivesse um colo para a gente deixar ali, né? Se sentir mais acolhido, mais protegido e mais visto, né? Porque quando a gente está com esse tipo de problema, parece que a gente está com frescura, porque os parentes e amigos acham que a gente está com frescura, que a gente não quer levantar da cama porque não quer, porque está com frescura, eu não quero sair porque eu estou com frescura. E nessas horas onde a gente reúne, né? Porque se for olhar aqui, todos que estão nos assistindo, se a gente falar quem tem ansiedade e depressão, alguém vai levantar a mão, ou a maioria, porque, né? Não é, digamos assim, o mal do século. Então, muitas pessoas estão com esse tipo de problema e estamos juntos, gente, né? E essas palestras só vão nos ajudar cada dia mais. Por quê? Porque é uma coisa que tem cura, que tem tratamento, que a gente pode ir atrás. Se você está sentindo sintomas logo no início, melhor ainda, porque aí é muito mais fácil de se livrar disso, né? Sim, assim, Não deixar piorar, né? eu vou duas questões, né? Me coloco à disposição, então, assim, tem as redes sociais, se quiserem entrar em contato, se eu puder responder ou ajudar de alguma forma, né? Me coloco à disposição. Peço desculpas às travas aí da palestra, quero agradecer a oportunidade, né? Apesar de ter sido um tempo que a gente tentou estruturar, porque são duas, na verdade, são três palestras em uma, né? Que a gente acabou fazendo, tentando dar essa visão geral e mais esse caminho de mudar um pouquinho essa visão do mundo, né? E a outra questão é que agora em outubro e novembro, parte de novembro, eu já estou com todas as semanas com lives com profissionais, médicos, colegas, psicólogos, né? Que nós vamos nos dedicar às crianças, adolescentes, e vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, nós vamos falar sobre alguns transtornos, né? E em novembro a gente vai lançar uns cursos também, né? Online, justamente para lançar. Eu já dou esses cursos, mas a gente vai fazer outro bloco para tentar ajudar da melhor forma possível, que a gente possa colaborar um pouquinho, cada um com o seu jeitinho, né? E você, parabéns por esse trabalho, porque é sensacional essa orientação, né? E Porque eu acho assim que a religião ela vai ajudar muito, né? Mas as pessoas também precisam dessa noção psicológica, a noção médica. Eu também já trouxe médicos aqui para orientar com relação à parte médica da coisa. Então, eu acho que a gente pega daqui, pega dali, as pessoas começam a ter noção do que elas estão sentindo, qual que é o nível da minha dor, né? O que que eu devo fazer, por qual caminho eu vou, e, e a minha parte não era para ser essa, mas é necessário, né? Eu acho que a doutrina dá essa abertura para a gente, né? Para a gente atender o ser humano integral, né? Não só o espírito, mas também o corpo, a tanto mente, é que a né? ciência, né, traz a espiritualidade muito próxima da medicina agora, né? Então, é Sim, muita coisa que a gente pode falar, né? Então, assim, muita coisa boa que se tem hoje em dia, as pessoas são mais livres para expressar, esse reconhecimento de que nós não estamos sozinhos, essa espiritualidade que chegando, né? Junto com a medicina. Então, sim. isso é bacana, isso mostra que a fé e a esperança sempre tem que estar ali presente. Tinha outra pergunta que eu não lembro quem que tinha perguntado se a espiritualidade ela ajuda no tratamento ou se ajuda, né? Tem, tem tudo a ver, pode continuar que você vai ver que vai se sentir uma melhora bem significativa, né? Inclusive em todas as preparações, você fechar o olhinho assim, aquele momento que você tem com você mesmo e com Deus, é tudo de bom, né? Que às vezes a gente não tem tempo para isso. E aí, uma preparação, encerramento que a gente faz, ou uma meditaçãozinha, que nem a Elaine falou, né? Já vai fazer uma diferença enorme.
Tem vários tratamentos alternativos hoje, né? Complementares. Complementares. Exatamente. Gente, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Elaine me passar direitinho o site, o link do YouTube dela, e aí eu passo para vocês nos comentários aí depois, vocês podem pegar, e eu coloco também depois algum link já direto da página dela na nossa página, para vocês poderem acompanhar as próximas lives dela, que ela vai falar sobre o tema, né? Para vocês continuarem tendo esse acompanhamento, que é importantíssimo. Tá bom? Agradeço, Elaine. Eu quero convidar você para fazer o encerramento com a gente. Você faz? Sim, será um prazer. Tá bom. Então vamos agradecendo a Deus por essa palestra maravilhosa, por esses ensinamentos, por ter essa companhia de todos esses amigos que, apesar da gente às vezes nem se conhecer, estão sempre conosco. São pessoas que a gente pode se abrir, conversar, se expressar, sem medo. Agradecendo a Deus pela oportunidade de nos mostrar esses caminhos da nossa cura, dos nossos tratamentos, que nós possamos seguir essa semana com bastante tranquilidade, paz, saúde, serenidade e principalmente acreditando que tudo vai dar certo, que nós temos o poder de nos curar, que o que nós temos tem cura, tem tratamento e que nós podemos ter dias melhores. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da palestrante, dos nossos amigos do plano espiritual e peço a todos que compartilhem essa palestra para aquelas pessoas que vocês julgam que acreditam, né, que tenham necessidade de ouvir sobre esse assunto. Graças a Deus. Obrigada, Elaine. Até a próxima. Vou chamar você para falar agora um pouquinho sobre criança da próxima vez, hein? Que já é minha área. Sim, será um prazer. Adolescente, se quiser também. Ah, sim! Ótimo! Vou adorar. A gente marca, então. Marca sim. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. A todos. Gente, e para vocês, até amanhã. Nós teremos tratamento amanhã, às 8h30. Agradeço a presença de todos. Espero vocês amanhã comigo para mais um tratamento de cura, que amanhã é de cura, especial de cura. E até lá. Tchau, tchau. Até amanhã.